Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar do movimento pela desdolarização das transações entre países. O dólar é a moeda de referência no sistema financeiro e comercial do mundo inteiro e desde a década de 1940. É usado para exportações e importações e para a formação de reservas dos países. Mas agora tem a hegemonia ameaçada por esse movimento de desdolarização liderado pela China com apoio de vários governos, inclusive o brasileiro. Durante quase 100 anos, o comércio mundial e o valor das moedas nacionais foram lastreados em ouro. Esse sistema começou a balançar ao fim da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra foi substituído por um sistema híbrido, o padrão dólar-ouro, consequência da ascensão dos Estados Unidos à condição de maior potência econômica do mundo. Em 1971, o governo estadunidense abandonou esse sistema e o dólar passou a reinar sozinho como referência mundial. O sistema se ancora em commodities, especialmente o petróleo, bom para a Arábia Saudita, bom principalmente para os Estados Unidos, que assim ganharam o privilégio de gastar mais do que arrecadam sem pôr em risco a própria economia. Basta imprimir verdinhas. O mundo paga a conta. A crise de 2007 e 2008 representou o primeiro alerta. Ficou claro que o sistema bancário ocidental não é tão estável quanto se imaginava. O segundo alerta foi dado a partir de 2014, quando os Estados Unidos passaram a sancionar mais de 30 países, especialmente a Rússia e o Irã, por motivos geopolíticos. A guerra híbrida estadunidense excluiu os inimigos de Washington do chamado SWIFT, um sistema internacional de troca de informações bancárias e transferências financeiras. Foi o que bastou para países do mundo todo começarem a discutir a sério a desdolarização das transações internacionais. Isso cai como uma luva principalmente para o projeto chinês de inserção mundial. Os maiores rivais dos Estados Unidos atraem cada vez mais países para o chamado BRICS, um mecanismo de cooperação econômica formado por emergentes. China e Rússia já fazem negócios entre si em rublos e em yuan. Em setembro, o Brasil exportou celulose para a China e, pela primeira vez, a transação foi baseada em yuan e em real. A rica e importantíssima Arábia Saudita, tradicional aliada dos Estados Unidos, já se comprometeu a vender petróleo para a China e receber em yuans. Os 9 países da Organização para a Cooperação de Xangai, que representam 40% da população mundial, também anunciaram que devem fazer negócios nas próprias moedas. Para falar desse assunto, eu converso online com Maurício Santoro, cientista político, professor de Relações Internacionais e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha. Converso também com Alexandre Coelho, especialista em política e relações internacionais, secretário do Comitê de Estudos em Ásia da International Political Science Association e ex-consultor jurídico do Banco da China. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Maurício. Professor, de fato a hegemonia do dólar está ameaçada ou essas coisas não mudam assim do dia para a noite e o movimento pela desdolarização ainda é incipiente? Qual é a sua avaliação? Olá, Guilherme, como vai? Muito obrigado pelo convite para participar. Esse é um tema muito interessante. E, bom, o que nós estamos vendo no mundo ao longo desses últimos anos, né, é um movimento no sentido de multipolarização econômica e monetária, né? Então, se a gente voltasse no tempo, digamos, 20 ou 30 anos atrás, a gente veria o dólar numa posição de liderança extremamente forte, né? Isso ainda acontece hoje, mas essa liderança vem sendo cada vez mais questionada por iniciativas como as que vocês acabaram de mostrar. Então, há uma tendência para que cada vez mais países estejam fazendo as suas transações de comércio exterior na moeda chinesa, ou até usando outros tipos também de moedas nacionais, né? Isso tem muito a ver com o cenário da economia global hoje em dia. Quer dizer, os Estados Unidos são a maior economia do mundo
mas a China já se tornou a segunda maior, também com uma capacidade muito grande, muito poderosa, né? E a gente vê uma grande transformação, por exemplo, com a ascensão de vários países asiáticos. O mundo hoje se tornou um mundo onde o poder econômico está mais equilibrado, melhor distribuído do que ele era 20 ou 30 anos atrás, quando caiu o Muro de Berlim, quando a União Soviética chegou ao fim, e essa liderança americana se colocava de uma maneira muito presente, né, no cenário global. Professor Alexandre, a avaliação do senhor, de fato a hegemonia está ameaçada? Pois é, eu acho difícil, claro, a gente dizer aí que a hegemonia está ameaçada, pelo menos no curto e médio prazo, né? A gente não dá para afirmar isso, mas o que a gente vê, como bem colocou o professor Maurício, o que a gente consegue verificar é uma redistribuição desse poder monetário, especialmente em função do poderio econômico da China, especialmente no comércio, né? A gente não pode dizer que, de fato, a hegemonia do dólar está ameaçada, até com base em números, né? Só para a gente ter uma ideia, as reservas internacionais hoje ainda correspondem em 62% em dólar, em renminbi em 2%. E o mesmo pode acontecer quando a gente fala, por exemplo, no mercado de câmbio, ou seja, no mercado de moedas, né? 88% do mercado de moedas ainda é referenciado em dólar e outra moeda, sendo que 7% é renminbi e outra moeda. Agora, tendo isso em perspectiva, o fato é que o renminbi, desde 2010, ele saiu, por exemplo, no mercado de câmbio, de 1% para 7% em 2022, quer dizer, uma ascensão bem rápida. O mesmo pode-se dizer nas reservas internacionais, né? Até alguns anos atrás, você nem tinha números que o FMI poderia apresentar, né? Em relação ao renminbi, não existiam números em relação ao renminbi. Hoje já existem, né? Que no caso aí corresponde a 2%. O que a gente tem aí é o seguinte: o dólar continua hegemônico, é a principal moeda, tanto no comércio como nas transações financeiras internacionais, mas você tem um renminbi aí avançando aí por diversas razões, geopolíticas, econômicas, enfim, entre outras, né? Professor, o senhor pode explicar exatamente o que é o renminbi? É uma moeda de referência chinesa, não é isso? Assim como o yuan, o que é diferente? Qual é a diferença entre o yuan e o renminbi? É que eu estou acostumado a falar em renminbi, mas é o yuan, né? A gente está falando do yuan. Quando a gente fala, por exemplo, vamos dar só uma ideia prática, a gente fala 10 mil yuans, a gente não fala 10 mil renminbi, né? Renminbi é a denominação da moeda chinesa. Yuan, a unidade de conta, né? Mas para todos os efeitos práticos, você pode falar renminbi ou yuans, que não tem problema nenhum. O nome da moeda significa, ao pé da letra, traduzindo para português, o dinheiro do povo. Exato. Bom, o senhor morou na China, professor? Professor Maurício, a pergunta para o professor Maurício. Desculpa, é que somos os dois professores, às vezes fica... Sim, claro. O senhor morou na China, não? Eu viajei pela China, fiz alguns trabalhos por lá, escrevi uns livros sobre as relações Brasil-China e estudo mandarim desde 2016, né? Então a gente acaba aprendendo um pouco. Então tem essa confusão de qual é exatamente o nome da moeda, né? Realmente, o nome da moeda é renminbi, o dinheiro do povo. Mas, como bem explicou o professor Alexandre, a unidade de conta é yuan. Então a gente não diz na China que um determinado produto custa 25 renminbi ou 50 renminbi. Ele custa 50 yuan, ele custa 30 yuan. Então a gente acaba se referindo à moeda também como yuan, né? E é mais fácil de pronunciar, então acabou também se tornando ali a expressão mais utilizada globalmente. Agora, professor Maurício, ainda com o senhor, na verdade, o que pode se prever caso esse movimento consiga avançar? É a substituição do dólar pelo yuan ou é a substituição do dólar pela multiplicidade de moedas? O uso do real, até quem sabe, eventualmente, o uso da moeda da África do Sul, da Índia, que é outro país que tem um grande peso econômico e que está embarcando nessa, digamos, eu não quis usar a palavra aventura, mas nesse movimento. Bom,
Bom, o que existe é um momento em que essa liderança do dólar, que era algo quase absoluto, agora está enfrentando esse desafio vindo, sobretudo, de moedas de países emergentes. Agora, se nós olharmos, por exemplo, a importância que a China tem hoje em termos do tamanho da sua economia, em termos do tamanho do seu comércio internacional, o papel global da moeda chinesa é bem menor do que a gente poderia esperar. Isso não acontece por acaso. A China é um país que tem um controle financeiro muito grande sobre a sua moeda. Não é uma coisa simples comprar ou vender o renminbi, seja em outros países, seja quem está na China e quer enviar dinheiro para o exterior, tem uma série de controles. Então, tudo isso também coloca muitas restrições para o papel global que essa moeda pode ter, ao contrário do dólar, que é uma moeda que se compra e vende em qualquer parte do mundo. É possível que, ao longo dos próximos anos, o governo chinês acabe modificando um pouco o seu sistema financeiro, até para estimular mais esse uso global da sua própria moeda. Mas isso ainda é algo que nós vamos ter que esperar para ver se de fato vai se confirmar. E lembrando também o papel importante que existem em outras moedas internacionais, como o euro, né, da União Europeia, ou como o iene japonês, que também desempenham funções muito relevantes, sobretudo nesse comércio internacional que se dá nas suas áreas geográficas de vizinhança, né, onde a sua influência econômica é maior. Professor Alexandre, essa fase de transição, se é que ela vai se consumar algum dia, vamos chamar de fase de transição, ela representa alguma turbulência, algum perigo para o sistema financeiro internacional, para a saúde dos países, especialmente de um país como o Brasil, emergente? Olha, eu não acredito, né, que a gente vai ter aí, especialmente turbulências, que o aspecto, o fato de a gente ter o renminbi, talvez aí em ascensão, ou como uma moeda a mais, um multialinhamento monetário, que eu gosto de dizer, no mundo, vai provocar turbulências negativas. Mas o que a gente acaba tendo é uma fragmentação do sistema monetário, né? O que a gente percebe pelo lado da China é que ela está criando um verdadeiro sistema financeiro internacional, com um sistema de pagamento próprio, né? E aí a gente entra com a Câmara de Compensação da China, sediada em Xangai, fundada em 2015, né? Que efetua os registros e a compensação de pagamentos de operações em renminbi, né? Então, o que você verifica é uma fragmentação do sistema financeiro. Você tem o sistema financeiro hoje dominado pelo dólar e você tem a criação, eu digo aí, de um bypass dentro desse sistema capitaneado pela China, que no caso aí, ela tanto está investindo para aumentar os negócios, promover a internacionalização da sua moeda, por meio, por exemplo, de RMB Offshore Centers, o RMB Offshore Centers, por exemplo, os grandes centros financeiros internacionais, mais o seu sistema de pagamentos, que foi fundado, teve início operacional em 2015, né? O que a gente vai verificar é uma maior fragmentação do sistema financeiro, em que os Estados Unidos passa a conviver com outro sistema paralelo, eu gosto pelo menos é assim que eu entendo, capitaneado aí pela China. Esse é o desenvolvimento. Para o Brasil, é bom. Para o Brasil, eu entendo que é ótimo, porque ele pode realizar os seus pagamentos, as empresas, os exportadores podem realizar os pagamentos, tanto em dólar quanto em euro, e agora em renminbi também, né? Desde do começo deste ano, em que teve o acordo entre China, entre os bancos centrais de China e Brasil, a gente passa a ter aí a possibilidade de liquidar operações ou compensar operações usando o renminbi. E o Brasil se junta a outros países nisso, né? Professor Maurício, os Estados Unidos, claro, não assistem a tudo isso quietinhos. Têm a sua estratégia e tentam reagir. Que instrumentos eles têm para tentar manter a hegemonia do dólar? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O
O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do movimento pela desdolarização das transações entre países. Os nossos entrevistados são Maurício Santoro, cientista político, professor de Relações Internacionais e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha. E também Alexandre Coelho, especialista em política e relações internacionais, secretário do Comitê de Estudos em Ásia da International Political Science Association e ex-consultor jurídico do Banco da China. Professor Maurício, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu lhe perguntei se os Estados Unidos têm instrumentos suficientes para deter esse movimento de desdolarização, ou seja, que instrumentos, se ele tem, são esses? Por favor. É um grande desafio para os Estados Unidos, porque uma das razões que explicam essa busca que vários países estão fazendo, né, de substituir o dólar por outras moedas, é exatamente uma resposta ao uso político do dólar nos últimos anos. Por exemplo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os russos passaram a sofrer sanções monetárias, sanções financeiras muito fortes, né, inclusive com congelamento dos seus ativos no exterior, com confisco de suas riquezas em outros países. Então, isso levou a países como a Rússia, como o Irã, como a China, a tentar se proteger dessa liderança global do dólar, usando as suas próprias moedas, né? Quer dizer, não ficando dependente daquelas decisões que são tomadas em Washington. E há países, por exemplo, como é o caso da Argentina, que vivem uma situação financeira tão grave que simplesmente não tem dólares em quantidade suficiente para nada. Então, para eles é interessante também buscar uma alternativa que passe, por exemplo, pela moeda chinesa ou pelo uso da sua própria moeda nacional. Mas o grande desafio para os Estados Unidos nesse momento é convencer o mundo de que o dólar é um bem global e que ninguém estaria ali sofrendo nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de risco, se fizesse as suas apostas no dólar como uma reserva internacional, como um instrumento para o comércio global. Mas não é isso que a gente tem visto, né? Então, o que está acontecendo também é uma resposta a esse mundo mais fraturado entre as grandes potências, um mundo de maiores tensões entre, de um lado, os Estados Unidos e a União Europeia, de outro, a China e a Rússia e outros países também. Professor Alexandre, qual é o risco para países emergentes do porte do Brasil se envolverem nesse projeto, nesse movimento? O senhor tocou um pouco nisso no bloco anterior, mas eu gostaria que a gente avançasse um pouco mais. Digamos que o Brasil intensificasse esse movimento e vendesse muito para a China, recebesse em yuan, ficasse com uma grande reserva em yuan, mas numa emergência qualquer precisasse sacar reservas internacionais. É verdade que o Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares em caixa, guardadinhos como reserva. Mas digamos que essas reservas não fossem suficientes. O yuan que ele tivesse guardado por meio dessas transações seria conversível? Seria facilmente usado? Ou seria um risco acumular uma moeda que não o dólar? Vamos lá. Hoje o Brasil tem 80% das suas reservas em dólares, né? E em torno de 5,40%, enfim, mais ou menos isso em renminbi. Na verdade, já ultrapassou a quantidade em euro e também em libra, ouro, enfim. O que pode acontecer é dificuldade no mercado internacional de conversão, tá? Mas a China, o que ela faz justamente pensando nessas dificuldades? Ela assina com os países que já têm acordos similares, por exemplo, Reino Unido, Estados Unidos, diversos países da Ásia, Alemanha, França, África do Sul, enfim, contratos chamados contratos de swap, ou seja, contratos de troca de moeda que provê renminbi em quantidade suficiente para ser convertido, seja de dólar para renminbi, seja de renminbi para dólar, renminbi para real, real para renminbi, enfim. Você tem os chamados contratos de troca de moeda, em que a China assina com diversos países. O Brasil já teve contrato similar assinado no passado, mas venceu e ele não assinou de novo. Provavelmente deve assinar após esses contratos de clearing, outros contratos devem ser assinados aí no futuro. Então a China ela celebra uma série de contratos, ela faz uma série de arranjos institucionais e jurídicos junto com os países parceiros, e eu estou falando aí de diversos países, tanto na Europa, na Ásia e até Estados Unidos, para manter
uma certa liquidez de renminbi no mercado internacional, justamente para esses momentos de instabilidade ou de crise financeira internacional, né? No curto, médio prazo, enfim, não vejo problema nenhum do Brasil aumentar suas operações comerciais, liquidando, ou melhor, compensando em renminbi. Pelo contrário, eu acho que as empresas brasileiras, especialmente os exportadores, ganham em termos de competitividade no mercado internacional. A gente tem que ter em mente que Alemanha, França, o próprio Estados Unidos, Indonésia, que são grandes exportadores agrícolas também, tal como o Brasil, são concorrentes do Brasil na área agrícola e que já têm contratos similares assinados com a China ou com o Banco do Povo. Além de contratos de troca de moeda e outros tipos de arranjos institucionais com a China que permitem a compensação de operações comerciais em renminbi, né? Então, eu vejo, inclusive, o Brasil chegando até um pouco tarde agora, porque esses países que eu acabei de mencionar, por exemplo, já na década de 2010, ou seja, entre 2014 e 2016, já tinham operações em renminbi em curso nos seus centros financeiros, suas operações comerciais já tinham sido celebradas em renminbi ou compensadas em renminbi, por exemplo, no Reino Unido desde 2011, né? Então, eu acho que o Brasil não perde, pelo contrário, ele ganha. Há riscos geopolíticos no futuro, sempre há riscos geopolíticos, aliás, não no futuro, no presente a gente tem vários, né? Por exemplo, a concorrência comercial entre China e Estados Unidos, a guerra da Ucrânia, a recente agora guerra entre Israel e o Hamas, o problema da inflação nos Estados Unidos e o baixo crescimento chinês. Então, riscos geopolíticos nós já temos, mas do ponto de vista da diversificação de moeda, eu acho que o Brasil não tem problemas à vista aí do ponto de vista seja econômico ou político. Professor Maurício, o senhor citou há pouco o fato de que a Rússia, e não só ela, teve bens congelados no exterior, reservas congeladas em bancos estrangeiros, especialmente no Banco da Inglaterra. E como é que fica numa situação como essa? Quem tem a sua reserva congelada tem que instrumentos para cobrar. Além dos tanques e dos aviões, o direito internacional garante algum tipo de direito à Rússia, por exemplo, em relação a esses valores? Bom, na verdade, o que foi feito contra a Rússia nesse último ano e meio, né, foi algo que não tinha precedente. Por exemplo, ela perdeu acesso às suas reservas no Banco de Compensações Internacionais, na Suíça. É uma espécie de banco central dos bancos centrais. Então, isso foi um tipo de sanção imposto contra a Rússia que nem sequer a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, tinha sofrido algo semelhante. Então, essa normativa global de como é que funcionam essas sanções financeiras, ela está mudando, está se tornando mais rigorosa, mais difícil para muitos países. E é claro que quando os Estados Unidos e os países europeus tomaram essa decisão, a ideia é que ela funcionasse como uma espécie de aviso, né, de poder de dissuasão, contra outras grandes potências, contra países que também tivessem intenção de deflagrar guerras, né, de entrar ali numa política externa belicosa. Mas isso também provocou esse movimento contrário de buscar alternativas ao dólar por parte de países, digamos, como a China, como o Irã, que olham para a Rússia e pensam que daqui a alguns anos a mesma coisa pode acontecer com eles, né? Então estão tentando também encontrar ali uma alternativa. E para países como o Brasil, o cenário é diferente, né? O Brasil não tem uma história de conflito financeiro internacional com os Estados Unidos ou com a Europa. Como você bem mencionou, as reservas brasileiras nesse momento são muito altas, o Brasil está muito confortável, muito seguro com isso. Contudo, é interessante para o Brasil buscar essas alternativas ao dólar, sobretudo no caso da China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, porque isso pode reduzir os custos de transação das empresas brasileiras que fazem comércio com a China. Então, hoje em dia, em torno de 30% das exportações brasileiras vão para a China. E as empresas brasileiras que estão engajadas nesse comércio, se utilizarem ali apenas a moeda chinesa e não o dólar, vão economizar nessas transações financeiras, nesses movimentos cambiais. Então, para elas não é uma questão geopolítica, não é uma questão de segurança internacional,
é simplesmente uma maneira de economizar dinheiro e ter ali uma transação mais lucrativa com o seu principal cliente. Professor Alexandre, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, há poucas semanas fez coro com o presidente Lula e disse que é positivo usar outras moedas e disse, inclusive, que no caso do Mercosul seria muito interessante. É viável a aplicação desse princípio no Mercosul? A Argentina vivendo essa crise grande, o senhor próprio lembrou há pouco que eles têm pouquíssimas reservas, se é que tem, em dólar. Seria interessante para todos os parceiros fazer esse caminho? No caso da Argentina é um pouco diferente. Pelo menos se a gente tiver aí uma moeda comum para compensar operações comerciais entre Brasil e Argentina. No caso da Argentina, é a posição econômica que ela se encontra atualmente, né? Com alta inflação. Aí eu entenderia que é mais difícil a gente ter um comércio aí com uma moeda comum em que o real, por exemplo, seria a moeda, o real com peso, né? Não há uma equivalência tal como a gente pode ver em outros países, né? A economia argentina, infelizmente, está com problemas econômicos sérios. Dessa forma, numa primeira vista, eu não vejo com bons olhos aí um mercado comum envolvendo uma moeda comum aí entre os dois países. O mercado, enfim, ele existe, o Mercosul existe, isso é importante, mas eu acho que a gente tem outras fases antes de ter uma moeda comum, né? Tem que acertar outras fases comerciais aí antes de a gente ter uma moeda comum no Mercosul. O que eu acho é que o Brasil deve adotar o renminbi, deve continuar utilizando, deve expandir as suas operações envolvendo o renminbi, compensar suas operações comerciais envolvendo o renminbi com a China e, se possível, com outros países. Bem, com relação à Argentina... Bom, eu peço apenas para o senhor concluir. Pois não. Desculpa. Com relação à Argentina, a Argentina tem utilizado os contratos de swap que celebrou com a China, inclusive para pagar suas dívidas junto ao FMI, né? Então, pelo menos para a Argentina tem sido interessante esse tipo de acordo. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação dos dois, do professor Maurício Santoro, cientista político, professor de Relações Internacionais e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha. Agradeço também ao professor Alexandre Coelho, especialista em Política e Relações Internacionais, secretário do Comitê de Estudos em Ásia da International Political Science Association e ex-consultor jurídico do Banco da China. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify. É só digitar lá, @rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.